Então, pessoal, o nosso primeiro dia está chegando em seu momento derradeiro. Eu também sinto muito. E a gente vai fazer, então, um anúncio aqui do final para o começo. E eu queria anunciar que o nosso querido irmão Valmir Requena já está sentado aqui à frente, que é um trabalhador de há mais de 16 anos aqui desta casa, o semeador, que é palestrante, é facilitador e é o diretor financeiro da casa, estará encarregado de fazer a nossa prece final. Já vou deixá-lo anunciado, porque nesse momento a gente vai ser tocado e vai ser muito sensibilizado pela palestra do nosso irmão Roberto Lúcio Vieira Souza, que vai falar sobre amar é a única revolução, trazendo reflexões sobre a força emanada de Deus, que sustenta toda a criação e através da qual, na sua vivência, será possível transformar os seres valorizando a vida. O amor é a lei máxima do universo e sustenta a tudo e todos. Gostaria, então, de convidar para a nossa conferência final o nosso querido irmão Roberto Lúcio Vieira de Souza, que é médico psiquiatra com pós-graduação em saúde mental e assistência psicossocial, com atuação no Instituto de Assistência Renascimento em BH. Coordenador do Internato de Saúde Mental da Faculdade de Ciências Médicas, junto ao Hospital Espírita André Luiz. Fundador e membro da AME Minas Gerais e conselheiro da AME Brasil. Muito obrigado. Boa tarde, boa tarde para todos. É um imenso prazer estar aqui falando. Não sei se eu vou atender todas as delegações que eu recebi aí do Alain, mas a minha proposta, na verdade, é de dividir com vocês algumas reflexões sobre o tema amor. E a gente fala e utiliza muito essa palavra, amor. Mas, quando a gente está diante do desafio de saber o que é amor, na verdade, nós enfrentamos uma imensa dificuldade. E, nesse transcorrer da história da humanidade, nós ainda, com todo o trabalho da filosofia, da religião, da própria ciência, nós não temos uma definição clara do que seja amor. Talvez porque, para a gente ter noção de determinada coisa, diante daquilo que Jung diz, que um terapeuta só leva o seu paciente até onde ele já andou, talvez porque nós não tenhamos caminhado na estrada verdadeiramente do amor, nós temos dificuldade de defini-lo. E eu preferi, para as nossas falas, colocar essas reflexões, porque eu acho que eu poderia me perder de tantas coisas. Então, eu vou pedir. Será que aqui eu consigo passar? Vamos ver isso aqui. Isso. Eu vou tentar retomar aqui, na nossa conversa, uma das conversas
mais célebres da história sobre o amor. E essa conversa, ela está contida num dos livros de Platão, que é, sabemos, um dos precursores de todo esse conhecimento que embasa as nossas vidas. No livro O Banquete, que talvez não seja o mais conhecido, porque as pessoas conhecem muito a República pelo valor e a constituição do que o livro traz, esse banquete ao qual Platão refere-se aconteceu na casa de Agáton. E ali, durante o jantar, eles conversavam sobre Eros, que era como eles dirigiam-se ao amor. E o que eu quero fazer aqui é que a gente possa aproveitar esse momento como se nós, eu, em nome desse grupo todo que está aqui reunido, pudesse trazer reflexões sobre amor. E eu espero que eu possa trazer isso com tranquilidade. Para quem não conhece o banquete, ali tem vários defensores das ideias, e alguns discursos que ficaram importantes e que ficaram na história. Então, ali estão reunidos personagens que, vez por hora, Platão retoma. Então, nós vamos ver ali Fedro falando de que Eros é o mais importante, porque ele é o deus mais antigo, que ele seria o mais antigo porque ele não teria pai nem mãe, então ele não foi criado. Nós temos ali Pausânias falando de dois tipos de amor, o amor popular, o amor espiritual, que o amor popular é uma coisa muito materializada, muito pobre, e que existiria um amor mais transcendente. Vamos ver ali algo que demarca em determinado momento a história da própria psicografia do Chico, quando, falando sobre as metades eternas, o Emmanuel diz que isso seria uma realidade, e isso está contido no banquete, no discurso de Aristófanes, que ele defende isso. Ele fala desse amor que todos nós gostamos de falar, que é esse amor de paixão, que um vai encontrar o outro e se fundir, se completar. E é ali, quando ele defende esse mito do amor, que ele fala sobre as metades eternas, que Eros ajuda a gente a encontrar essa metade. Quando a gente encontra, a gente se funde e fica uma só questão. Mas o que eu queria dizer mais importante dentro desse discurso, é que nós vamos ver a fala de Platão e de Sócrates, e depois nós vamos caminhar no contexto até o cristianismo, é que o que é o amor? O amor, ele não decorre de uma ação voluntária, como uma reação muscular que eu posso definir se eu abro ou fecho a mão, se eu mexo ou não a cabeça. O amor não é algo que passa pelo campo voluntário. Então, quando a gente pensa nisso, nós vamos ver que nós não comandamos
a quem ou a que amamos, e muitas vezes amamos aquilo que nós não desejaríamos amar. Quantas vezes a gente ama alguém e que a gente gostaria de não ter esse amor porque ele é tão sofrido, tão dolorido na nossa vida. E aí, como nós não comandamos o nosso amor, esse nosso amor, ele não pode ser um dever. Isso é uma questão que está levantada lá. Então, eu não posso obrigar as pessoas a amar alguém. Amar é uma construção voluntária. Amar é escolha. Amar é responsabilidade. É a primeira coisa que nós temos que ter claramente conosco. E, nesse sentido, né, nós vamos ver que o dever é diferente de virtude. Né? Porque o dever é uma coerção e a virtude é uma liberdade. Se nós acreditamos que amar é virtude, nós temos que entender que essa construção na vida é uma opção de cada um de nós. E Kant, ele diz isso: o que fazemos por coerção, nós não fazemos por amor. Isso parece muito óbvio, isso já está presente e é falado de uma outra forma no Velho Testamento, e Jesus retoma essa fala, quando ele diz que misericórdia eu quero, sacrifício não. Todas as vezes que o meu movimento da vida é um sacrifício, a gente se sacrifica para receber alguma coisa. Quem cumpre uma promessa, quem faz uma determinada coisa, ele quer receber algo da vida. O amor, né, ele não pode ser uma coerção, porque se ele for uma coerção, ele não é uma virtude. É a primeira coisa que nós temos que ter para nós e para nós entendermos. E aí, nessa perspectiva, a gente vê, conforme o autor filosófico, estudioso, vários tipos de amor. Mas nós vamos aqui nos resumir na busca de uma definição e de uma reflexão de amor, para que a gente saia daqui buscando isso mais próximo na nossa vida, 3 tópicos para a gente discutir. Uma questão fundamental: por que o espírito busca o amor? Por que a gente quer amar? É a primeira coisa. Se amar dá tanto trabalho, para que a gente quer amar? E aí a filosofia pergunta: como é que saberíamos do amor se não tivéssemos sido amados antes? A primeira coisa. Por que buscaríamos alguém para se transformar num casal e posteriormente numa família, se não houvesse existido a nossa família anteriormente? Então, a resposta para essa questão, ela é muito forte. Nós buscamos o amor porque somos frutos do amor, por sermos amados incondicionalmente por Deus. A nossa busca de amor, ela advém da força do amor de Deus. Isso é muito interessante quando eu fui fazer essas reflexões, que eu me lembrei. Quem me conhece, eu sou muito atrevido de natureza. A doutora dizia que de todos os filhos era o mais rebelde de todos, porque quando
empaco numa coisa, a coisa fica na minha cabeça. E um dia eu fiquei me perguntando assim, por que amar a Deus sobre todas as coisas? O que é isso? Por que tem que ser amar a Deus sobre todas as coisas? E eu aprendi na minha vida que eu, às vezes, faço pergunta e eu recebo umas respostas muito mais atrevidas que minhas perguntas. E eu fazendo essa pergunta, eu ouvi do Espírito Carlos o seguinte, a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas, porque Deus nos ama de toda a eternidade incondicionalmente. Isso chama-se reciprocidade. É uma postura que nós temos que ter no universo. Nós buscamos o amor porque Deus nos ama incondicionalmente. Nós amamos amar, embora não saibamos ainda o que é amor e como amar. O primeiro nível do amor é esse amor que está lá no banquete. É o amor eros. Platão, ele diz que a gente ama aquilo que lhe falta, que não possui. Então, que nós amamos, o que nós buscamos, é o que nos falta. Então, dentro da perspectiva grega, amor, todo amor tem por trás uma falta. E se você vê nesse lugar, nós vamos entender que esse amor é um amor egoísta, egocêntrico. É um amor que atende os meus desejos. É o primeiro nível, a primeira gradação de amor. Durante o discurso, Sócrates vai fazer, inclusive, uma crítica muito grande, que todos eles estão buscando elogio e fazendo elogio e amor. E ele falou assim, nós não fomos feitos para isso. Isso não faz bem. O homem não deveria buscar elogio. Elogio não faz crescimento. Mas ele vai falar sobre o amor e é muito interessante. Eu quis colocar isso aqui porque Sócrates, nesse momento, ele que dizia que a única coisa que filosofia deveria buscar é entender o amor, e se havia alguma coisa que ele tinha aprendido era sobre o amor, ele vai dizer que ele aprendeu isso de uma mulher. Num banquete de homens, numa sociedade machista, ele evoca a figura de uma mulher para dizer o que ele aprendeu de amor. E sem nenhuma outra conotação, mas acreditando, e eu acredito nisso, porque dentro do processo evolutivo, é o nosso lado yin é que sabe o que é amor. A razão, a racionalidade, ela caminha num discurso, ela não caminha numa prática. Provavelmente o que Sócrates queria mostrar é o seguinte, nós homens não sabemos muito disso. Eu fui buscar com uma mulher para entender um pouco mais. E ele diz, o amor não é Deus. Nem um Deus, porque amor é amar alguma coisa que se deseja ou falta. E ele vai dizer, dentro da visão grega, que amor não é completude, não é fusão, nem perfeição plena. Que ele está vinculado à necessidade e a um desejo egoísta. Então, ele diz que Deus, o amor não pode ser Deus, porque a Deus não falta nada. Para ele, essa questão é interessante. Embora ele não consiga, naquele momento, caminhar mais, ele faz isso.
E só para a gente pensar, a imagem de Eros é muito interessante. Eros não tem sapato, né? Ele não tem o que proteger o caminho dele. Eros não tem roupa, né? Ele está despido. Eros, ele procura avidamente o bem, o belo, e está buscando isso constantemente. Então, Eros é o amor que busca o que falta. Eros é o amor que ama aquilo que ele precisa e que ele necessita. Está errado? Nada de errado. Nós vamos ver que isso é uma gradação do amor. E que a grande maioria da humanidade continua em Eros. Nós não conseguimos caminhar muito mais do que isso. A gente ama o que nos falta. A gente ama aquilo que a gente necessita. O segundo nível do amor é a filia, né? E isso vem de uma pergunta, mas o amor é sempre falta? Será que é isso? Será que a gente só ama o que nos falta? Será que haveria um amor por compartilhamento sem a presença da falta? Né? E aí nós vemos um exemplo muito interessante. A amizade. O amor de Eros é paixão. A amizade se distingue da paixão. Nela não existe falta, não tem angústia, não tem ciúme, não tem sofrimento. Um psicanalista que já desencarnou, Flávio Gicovati, ele diz num determinado momento que, para ele, o maior exemplo de amor é a amizade, não é o amor do casal. E ele traz um exemplo. O marido chega em casa, né, e ele fala com a mulher dele, né, amanhã eu vou para Paris. Ela fecha a cara e fala assim, você não me ama porque você não me disse que nós vamos para Paris. Se esse mesmo homem chega para um amigo e diz, amanhã eu vou para Paris, vai mesmo, aproveita, a hora que você estiver lá na frente da torre, lembra de mim, eu vou estar muito feliz porque você está aí. É um amor de compartilhamento. Então, esse amor é poder desfrutar alguma coisa ou regozijar dela. É esse segundo momento, porque filia é o amor quando desabrocha entre os humanos, qualquer que seja a forma de amor, contando que não seja falta nem paixão. Regozijar-se não é pedir absolutamente nada, é celebrar a existência, é ser feliz porque você existe. Eu estava ouvindo a Letícia falando, né, da questão dos abortos, né? É a felicidade de que ele existe em mim. Mesmo que essa existência seja só na minha alma. A filia, né, não é pedir, é agradecer. A filia não é possuir, é gozar, é regozijar-se, é viver e conviver com. Não é falta, é gratidão. Esse é o segundo momento. O amor de benevolência, ou o amor de amizade, ele é generoso. E a palavra generoso vem, né, de gênero, né, é humano. Embora esse amor seja, né, ele não tenha geralmente falta, ele tem defeitos, ele tem dificuldades, ele tem desafios.
é amar o outro pelo bem do outro. É amar o outro pelo bem do outro. Nenhum amor humano é desprovido de interesse pessoal. Nesse momento, não. Quando esse interesse supera os outros propósitos, mesmo que esse seja um amor intenso como uma paixão, a gente ainda está no mais baixo nível de amor. Um aprimoramento do amor na criatura para a gente entender. Primeiro, você tem um amor carnal, amar para si, mesmo pelo simples amor a você, a partir do instinto. Depois, amar a Deus por amor a si. Em seguida, amar a Deus por Deus. E depois, só amar por Deus. Então, é um caminho. Nós ainda estamos bastante distante daquele caminho que a gente precisa alcançar, mas nós temos que entender que esse processo ele não pode ser abandonado. E aí eu queria pegar, para a gente entender um pouco melhor esse amor-filia, um amor especial, que é o amor materno. Para a gente entender o que a gente está falando. Da relação mãe recém-nascido. Quanta avidez no bebê, quanta imensa generosidade na figura materna. Nele, tudo é desejo, paixão, animalidade. Nela, quase não se percebe essas expressões. O que se percebe é um ser transfigurado pelo amor, cheio de doçura e benevolência. Nele, o prazer. Nela, a alegria. Certamente, Eros precede todas as outras formas de amor. Porque um dia toda mãe foi filha. Toda mãe foi desejo, foi avidez de querer receber, para um dia aprender a doar. Então, nós vamos ver, né, que isto é uma construção. Mas nós temos um terceiro nível do amor, que é o amor agape. Se o amor está presente, ele compensa as deficiências, ele faz com que as demais virtudes se manifestem espontaneamente, como se fossem realidade do ser. Esse tipo de amor, né? E aí uma pergunta, será que existe algo mais fiel, mais prudente, corajoso, misericordioso, doce, sincero, simples, puro, compassivo, do que esse amor que, quando se manifesta, ele faz com que, se nós tivéssemos todas as virtudes na vida? Esse é o nível que a gente precisa aprender. Agape é o amor divino. João já diz isso, né? As primeiras traduções do grego já trazia isso, né? Que Deus é agape. O termo, ele, embora grego, ele torna-se presente dentro da estrutura teológica, porque dentro do próprio cristianismo a gente substitui a palavra por caridade. E nós vamos ver que caridade é um caminho, mas caridade ainda fica devendo um pouquinho. Caridade, na realidade, o termo é aquele amor que é caro, né? que é precioso, que se faz valoroso na vida. Mas nós vamos ver que, para adquirir esse terceiro nível de amor, a gente precisa de um mais. E aí a gente volta. Se Deus é amor, ele não é falta, porque não falta nada a Deus. Também Deus não é amizade. Deus não se regozija com outro ser
porque isso seria causa da sua alegria. E, na verdade, o amor divino é o que cria, é o que move, sem que isso acrescente a ele nenhuma alegria, nenhuma potência, nenhuma perfeição. É puramente isso. Quando a gente acha, né, e fala que Deus nos ama, né, Deus não nos ama. O amor é a realidade que nos faz. Né? Quem aprende a amar somos nós. Né? Esse amor que nós tantas vezes usamos para falar de Deus, ele é, na verdade, não o amor da realidade do Deus. Isso nos leva a uma questão. Se Deus não tem falta, se Deus não se regozija com nada porque Ele é de toda a eternidade, né? Se Ele é perfeito e nada falta, o que motivou a criação? O que deve ter levado Deus a criar? Nós não dizemos que Ele é perfeito, nós não dizemos que Ele é uno, não é isso que nós aprendemos, que Ele é a inteligência suprema, é a causa de tudo, né? Que nele, Deus não ama, Ele é o amor. Deus não é bom, Ele é a bondade. Deus não é justo, Ele é a justiça. Então vem uma pergunta, por que Deus nos criou? O que leva a essa questão, já que nós estamos buscando entender isso? Olha, a criação divina não pode ser erótica, né? Porque a Deus nada falta em sua perfeição. Ele não está procurando nada para completar ele na vida. A criação também não pode ser uma filia divina, porque regozijar-se é existir mais, sentir aumentar potência, perseverar em triunfo, e existência é realizar pela alegria. Se ele pudesse ser mais, ele não era Deus. Eu não estou dando uma resposta, eu estou trazendo aqui um monte de reflexão para vocês. Dentro da perspectiva da perfeição, Deus não pode ser melhor do que ele é, nem mesmo igual, pois ele estaria criando a si mesmo. Se Deus criasse algo igual a ele, ele estava criando o segundo Deus. Porque é o que a gente quer muito, né? Quando a gente. Nós temos um sonho de querer ser igual a Deus, né? A gente quer mandar na vida, decidir as coisas. E isso é que é loucura. Se a gente quer entender o que é loucura, loucura é querer ser Deus. Né? Porque é algo impossível a criatura ser igual ao Criador. Então, a criação, portanto, é menos bem do que ele mesmo. Então, tudo que foi criado, tudo que é criatura, é menor do que Deus. E nós deveríamos nos contentar com esse lugar que a gente não contenta, e a gente fala de perfeição como se a gente um dia fosse poder ser todo poder. E aí Jesus nos ensina, né? Bom mestre. Bom? Por que dizeis isso? Porque bom só existe um, que está nos céus. Né? Nem Jesus nunca se arvorou ser Deus. Essa história de que ele é Deus na Trindade, isso é uma estruturação posterior do cristianismo. Ele era um judeu nunca ousaria dizer uma frase dessa, porque na cultura deles isso não era compatível com a realidade. Jesus é a manifestação mais divina que nós conhecemos, mas ele não é Deus.
Dentro ainda dessa perspectiva, eu fui buscar a fala de uma filósofa chamada Simone Weil, que ela diz assim: o que é este mundo senão a ausência de Deus? Sua retirada, sua distância, a que chamamos espaço, sua espera, a que chamamos tempo, e a sua marca, a que chamamos beleza. Deus só pode criar o mundo retirando-se dele. É sob a forma de ausência, de segredo, de retirada, como pegada deixada na areia quando da maré baixa, como nos indica de resto a famosa prece: Pai nosso que estais nos céus. E ela diz: é o Pai que está nos céus e não em outra parte. Se acreditamos ter um Pai aqui na terra, não é Ele, é um falso Deus. A nossa criação e a nossa busca, né, é porque nós somos verdadeiramente incompletos. Não é Deus que é incompleto. Nós não somos parte de Deus, né, que um dia vai juntar-se, fundir, aquela coisa que a gente vê em desenho animado e filme que funde o indivíduo. Não existe isso. Deus é. E nós não somos capazes de entender tudo isso, porque os Espíritos já nos disseram: falta-nos o sentido. Porque nós não temos o sentido divino para entender a divindade. Mas vamos continuar, porque ela termina essa reflexão dela muito bonita. Deus criou por amor para o amor. Deus não criou outra coisa que não o próprio amor e os meios do amor. Então, o amor é a criação divina manifesta. Né? O amor ágape que a gente busca, né, que talvez a gente queira entender, é esse amor que o é por si mesmo. Há uma fala muito interessante de Gibran, no Profeta, quando ele fala da dádiva, que ele diz: aos que dão com pena, aos que dão com alegria, ele diz, e existem aqueles que não dão com pena, não dão o que possuem, não dão com alegria. E ele diz, então, dão como os lírios que espalham a sua fragrância pelo espaço. Pelas mãos de tais pessoas, Deus fala, e através dos seus olhos, ele sorri para o mundo. Dai agora, portanto, para que a época da dádiva seja vossa, e não dos vossos herdeiros. Né? É aprender esse amor na nossa construção e na caminhada. Então, a excelência do amor na terra se chama Jesus, que nós conhecemos como Cristo. O seu amor, o amor de Jesus, é ao mesmo tempo singular e universal. É exigente e livre. Quem falar que o amor de Jesus não exige, não leu o que ele está falando. É espontâneo e respeitoso. O amor de Jesus não é simplesmente filia, porque filia, né, é amar aquilo que a gente gosta, é aquilo que a gente quer. O que diferencia o amor de Jesus do amor de todos nós é essa diferença, que é uma medida desmedida própria, que é o amor aos inimigos. O amor de Jesus, a mensagem evangélica, ela excede a tudo aquilo que nós conhecemos de eros e filia, pois ele convida a gente a amar os indiferentes,
amar aqueles que não nos interessam, que não tem nada a ver com a nossa vida, amar para a gente aqueles que não nos dão alegria, ao contrário, também amar aqueles que nos estorvam, que nos querem mal, né? Que não nos respeitam, que não nos tratam bem. Essa é a grande diferença, e é por isso que o amor dele excede em tudo o que nós conhecemos de amor. Nesse caminhar, né, Paulo afirma para a gente que a mensagem cristã é de difícil digestão, de difícil aceitação. E aí a gente vai entender, porque em determinado momento ele fala, né, porque a mensagem da cruz é um escândalo. E nós já ouvimos de Jesus dizer, né, ai daquele, né, que traz o escândalo. Né? É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele. Por que é um escândalo? Porque ele falando para os judeus, a mensagem de Jesus ultrapassa a lei judaica, porque o judeu não aceitaria nunca amar os inimigos. Eles estão aí, até hoje, brigando por esse lugar. Então, quando Paulo diz que a mensagem do Cristo é um escândalo, porque a mensagem do Cristo, ela ultrapassa a lei daquele povo. Ele falando aos hebreus, falando a eles todos, ele diz isso. Mas quando ele vai se dirigir aos gregos, ele, né, que viviam desse amor eros, desse amor da lógica, que a gente quer fusão, paixão, completamente, ele vai dizer, né, que a mensagem do Cristo é loucura. Por quê? Para quem está buscando realizar o seu desejo, acabar com a sua falta, a mensagem, né, de Jesus é uma loucura. Amar o inimigo, dar a vida por o seu irmão, pedir ao Pai que perdoe aqueles que estão crucificando. Então, ela ultrapassa. Então, o amor da mensagem do Cristo é mais que caritas, né? Que significa amor, afeto, que significa aquilo que se faz caro. E aí, eu gostaria de tomar para nós algo que demarca todo cristão, que é a crucificação, né? Que o Cristo, né, ele demonstra todo o seu amor ao aceitar aquele momento que ele passa. E tem esse filósofo, Pavese, filósofo italiano, que diz assim, falando inclusive do Cristo, numa reflexão a partir do Cristo: você será amado no dia em que puder mostrar a sua fraqueza sem que o outro se sirva dela para afirmar a sua força. Jesus, né, é criticado, ridicularizado. Se o Senhor é grande, por que você não desce? Por que você não chama os seus anjos? Por que não desce os seus exércitos? Quem estudou a história, né, bíblica sabe, né, há uma interpretação da figura de Judas de uma maneira tão infeliz. Judas, ele entregou Jesus, não é porque ele não amava Jesus, ele não entregou Jesus, não é porque ele não acreditava que ele era o Messias, ele entregou Jesus porque ele achava que Jesus era muito devagar. Ele não está fazendo o que ele veio aqui para fazer, ele tem que nos livrar de todo esse mal. Então, a hora que eu entregar ele, como está prometido, os exércitos dele vão descer aqui, botar os romanos no lugar, e a gente vai ficar livre. E ele, Jesus, né, na sua fraqueza de não se
defender, de não se colocar, ele mostra a fortaleza. E aí, Pavese diz que esse amor é o mais raro, é o mais precioso, é o mais milagroso. Nele, aquele que apresenta a sua fraqueza recua um passo. E, imediatamente, aquele que reconhece a fraqueza dele recua dois, não cresce, não se fortalece. Porque o que a gente vê de fraqueza, né, é fortaleza, é força interior. Porque só quem é forte tem coragem de se mostrar como é a sua própria realidade. A nossa insegurança é sinal da nossa fraqueza. A hipocrisia que nós vivemos de mostrar aquilo que nós não somos é sinal da nossa pequenez, não é sinal da nossa fortaleza. O amor de Jesus não invade, não oprime, ao contrário, o amor de Jesus liberta. O amor de Jesus nos deixa livre, porque é um amor divino, e é da lei divina o livre-arbítrio. Nós escolhemos as nossas caminhadas, os nossos passos. O amor de Jesus consente tudo e só comanda os que consentem ser comandados. E isso é importante a gente pensar. Tudo que está na terra, por mais vil que pareça, é consentido pela lei. Porque se não fosse consentido pela lei, né, Deus não era Deus, porque ele não estava exercendo sua grandeza. Mas, como o amor não é um dever, é uma virtude, ele tem que ser uma escolha e uma colocação voluntária de cada um de nós. O amor de Jesus, ele é espontâneo. Ele se manifestava com toda a grandeza. Ele era gratuito. E isso incomodava a todos, porque ele dava o amor dele a quem quer que fosse, que chegasse até ele. O amor dele não tinha motivo, né? Não tinha interesse e nem mesmo precisava ser justificado. Né? O amor dele ultrapassa a moral. Amanhã a gente vai falar sobre ética, a gente vai voltar sobre isso. Porque o amor, né, que Jesus manifesta é o amor que libera o indivíduo da lei. Porque ele é a excelência da lei. Quem alcança esse amor, ele não precisa de ética e moral na vida. Porque a manifestação do amor ultrapassa a ética e a moral da nossa caminhada. Amar traz as suas virtudes em potencialidades. E quem vive as virtudes não precisa de regra. Ele vive as regras. Somos nós que precisamos da lei. Por quê? Porque nós não sabemos amar. Quem ama não precisa de lei. Amar é a lei por excelência. E aí, eu queria caminhar, né, que Paulo traz um discurso que é o discurso mais bonito de amor, segundo a grande maioria dos estudiosos. Eu, particularmente, eu digo que é o texto mais frustrante que eu já vi na vida. Porque se tudo aquilo é amor, eu não sei nem aonde que eu estou. Eu tenho que fazer um cursinho para descobrir em que lugar que eu estou. Só de começar aqui, amor é paciente. Quem me conhece sabe, eu sou a paciência em pessoa. Se eu desencarnar e tiver 0,25 miligramas de paciência, eu já ganhei o reino dos céus, porque eu não tenho nenhuma. Né? Então, ao comentar sobre esse texto que fala sobre a excelência, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino demonstra que
a caridade, né, que é a ágape, não é apenas a maior das 3 virtudes teologais, mas é a única a ter um sentido em Deus. E por que ele diz isso? Santo Agostinho diz assim: a fé passará. Como crer em Deus quando se é Deus? Deus não precisa de fé. A esperança passará, pois no reino não há nada a esperar. O reino é. O reino de Deus é, por excelência. Mas o amor não passará, pois no reino de Deus só há amor. Por isso que o amor é a excelência das coisas. Por isso que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí, a gente gostaria de encerrar numa reflexão muito interessante, né, de que aonde nós estamos, em que lugar que nós nos encontramos. Quando a dor é grande, como nós estamos vivendo hoje no Brasil, com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, e que bate em nós um dever de solidariedade, e muita gente, né, solidariedade já é algo grandioso, alguém que muito tempo só é egoísta. Muita gente fala em amor, isso ainda não é amor. Né? Porque amar é estar desperto a todo momento para fazer o bem a quem for, em que lugar for, sem que nenhum movimento externo me chame para amar. Enquanto nós caminharmos por dever, enquanto nós caminharmos por paixão, enquanto nós caminharmos por falta, enquanto nós fizermos, e muitas vezes é assim que nós fazemos, né, que é a manifestação da nossa vaidade, do nosso orgulho, a gente faz para ser aplaudido, para ser reconhecido, nós estaremos longe do amor. O amor é a manifestação de Deus. É o convite para que, a todo instante, nós sejamos co-criadores. E a cocriação só acontece de maneira espontânea e voluntária. Que a gente possa ir para casa e pensar: será que eu sei alguma coisa na minha alma do que seja amor? Porque é diferente de conhecimento. Um dia perguntaram a Jung: você crê em Deus? E Jung respondeu ao jornalista: eu sei. Que um dia alguém possa nos perguntar: você sabe, né, ou você, né, conhece o amor? E você possa, como Jung, responder: eu sei. Na profundidade da minha alma, eu sei o que é amor. Né? Que seja essa alegria da mãe que ama mesmo antes do filho chegar. E do filho que ama a mãe, mesmo sem ter olhado para ela e ter se amamentado no seu peito. É a certeza que alguém me ama e que eu amo alguém. Muita paz.
Eu tenho certeza que a espiritualidade está em festa por um tema tão caro que está sendo tratado no dia de hoje. Em nome do semeador, eu gostaria de expressar o nosso profundo agradecimento à equipe que organizou esse seminário, a AME de Osasco, na pessoa do Dr. Alejandro, e espero que amanhã estejamos todos nós novamente aqui. Vamos encerrando, então, o nosso encontro, unindo os nossos corações, entrelaçando as nossas mentes, nossos pensamentos, elevando-os até Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai. Agradecendo a oportunidade bendita de estarmos aqui nessa messe de amor, onde tanta informação, conhecimento nos é trazido, para que possamos expandir a nossa consciência e nos comprometer cada vez mais com a valorização da vida. Fortaleça-nos, Senhor, na fé, na esperança, na vontade, na confiança e na coragem, para que a gente possa colocar os seus ensinamentos em prática. Que a tua vontade, Senhor, cumpra-se em nós, hoje e sempre, e que possamos retornar aos nossos lares, reflexivos, pensando sobre tudo aquilo que foi tratado hoje, e que possamos cada vez mais nos comprometer com a vida. Que a tua paz seja em nós, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.